Bem, meus amados, nós vamos hoje começar a derradeira mensagem em Malaquias, depois nós caminharmos durante 2 meses neste livro. Vamos nos dirigir ao final do capítulo 3 e continuar no capítulo 4, onde nós vamos ver pela última vez e completando a mensagem de Malaquias, a qual é: aquele que conhece a Deus e crê em suas promessas, vive uma vida de grato compromisso. Tema que, como nós falamos, de toda a profecia de Malaquias é este: aquele que conhece a Deus e crê em suas promessas, vive uma vida de grato compromisso. Na última mensagem nós interrompemos no versículo 15 do capítulo 3, e pode parecer a alguns um pouco estranho que não tenhamos completado o capítulo, e vamos agora já no final dele passar para o 4, mas é sempre bom lembrar que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, e por mais que eles sejam de grande utilidade para nós localizarmos, onde está cada versículo, às vezes as pessoas que fizeram a divisão não acertaram tão bem acertado os parágrafos e a mudança de assunto e assim por diante. Então, nós vamos ler, irmãos, do capítulo 3, versículo 16, até o final do capítulo 4, versículo 6, o final do livro, aquilo que Malaquias nos terminará de falar nesta noite, ok? Então já dei um tempinho aí para todos nós acharmos Malaquias capítulo 3, versículo 16, quero convidar-nos a lermos a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos: depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão, como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Queridos, na nossa última mensagem, a grande ideia, a tese que nós queremos comprovar no texto de hoje é a seguinte: a palavra de Deus produz restauração aos que a ouvem e certa destruição aos que a repudiam. A palavra de Deus produz justa restauração aos que a ouvem e certa destruição aos que a repudiam. É importante nós olharmos para essa lição de hoje, irmãos, e percebermos que, de certa forma, assim o é em toda a Bíblia. Assim é a mensagem, a pregação do Evangelho hoje. A pregação do Evangelho sempre tem resultado. Ou ele resulta em salvação, ou ele resulta em condenação. É salvação para aqueles que atendem o Evangelho, e é condenação àqueles que endurecem o seu coração e não atendem ao Evangelho. Então, quando nós, irmãos, olhamos para essa mensagem desta seção do texto de Malaquias, da mesma maneira, a profecia de Malaquias resultou no povo de 2.400 anos atrás. Aqueles que atenderam a mensagem de Malaquias desfrutariam da restauração de Deus.
e aqueles que endureceram o seu coração, repudiaram a mensagem, seriam certamente destruídos. No nosso texto de hoje, meus irmãos, nós vamos começar no versículo 16 a aprender uma das 5 lições que esse texto nos traz hoje. A primeira lição é a seguinte: o conhecimento de Deus leva o remanescente fiel a atender a palavra do Senhor. O conhecimento de Deus, aquilo que nós inclusive temos falado na nossa mensagem principal da carta, do livro desde o começo, leva o remanescente fiel a atender a palavra do Senhor. Versículo 16, para nos lembrar, diz o seguinte: depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Amados, o primeiro fato que me chama a atenção no versículo 16 é a interação que aqueles que desejavam agradar e servir ao Senhor tiveram, e que os levou a uma decisão piedosa, a uma decisão de obediência. É aquele impulso que aquele que quer servir ao Senhor dá aos demais, talvez alguns que não estão tão firmes ainda, mas tem um restinho, uma chaminha, né, que ainda está ali. E essa interação levou parte do povo a se voltar em obediência ao Senhor. Portanto, meus irmãos, muitas vezes é importante que eu declare, que eu compartilhe, que eu fale daquilo que Deus tem feito na minha vida. E não tem como nós não aplicarmos, em particular na nossa igreja, no nosso grupo de vida. Quantas vezes você já chegou lá no grupo desanimado, sobrecarregado, uma semana difícil, talvez debaixo de problemas, e aí ao compartilhar do que Deus tem feito na vida do irmão, serviu de ímpeto, serviu de força para você, através do que Deus já tem realizado na vida dele ou dela. Portanto, meus irmãos, esse compartilhar, essa comunicação positiva, essa fala piedosa, tem o poder de aumentar, vai criar uma força de mudança, porque também é o que a palavra de Deus tem realizado na vida do seu povo. E assim o foi no versículo 16. O segundo fato que me chama a atenção desse versículo é a prontidão do Senhor em ouvir aqueles que buscam voltar-se a Ele em obediência. O versículo diz: e o Senhor os ouviu com atenção. Ou seja, meus irmãos, o nosso Deus está no nosso meio. E Ele está no nosso meio, meus irmãos, não para verificar apenas o meu erro e agir com disciplina. Isso é verdade. Mas talvez você ainda não tenha a percepção de que o nosso Deus está no nosso meio também para se alegrar, para se regozijar com a minha e a sua obediência e recompensar a sua igreja, recompensar o seu povo pela sua obediência. O nosso Deus está atento, meus irmãos, a um coração voltado para Ele, um coração quebrantado, um coração que se curva diante da sua palavra. E perceba que isso não foi apenas no tempo de Malaquias. Cerca de 300, 400 anos antes, quando Isaías profetizava, no capítulo 1, nós lemos, meus irmãos, uma palavra também dura de Isaías para o povo. Versículo 11 nós lemos: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão,
lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. E aí no versículo 18, meus irmãos, tal qual Deus fez em Malaquias, ou faria anos depois, Deus fala o seguinte: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Meus irmãos, o que nós vemos é uma história de mais de 1000 anos, de Deus insistindo com este povo: voltem-se para mim. Como nós falamos, amados, na mensagem anterior e na anterior a esta, o nosso Deus é o Deus das segundas chances. Ele é o Deus que diz: eu não quero agir com disciplina, eu não quero agir com destruição sobre a vida do meu povo, eu quero que eles se arrependam e se voltem para mim. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus bondoso, amoroso, gracioso, misericordioso, tudo isso é verdade. Mas muitas vezes nós usamos, tal como o povo de Israel usava, dessas características de Deus, para achar que o nosso Deus é leniente, permissivo com o nosso erro. E tal não é fato. O fato é que, apesar de gracioso, bondoso, etc., nosso Deus também é justo. E quando nós somos confrontados com o conhecimento de Deus, nós também devemos ser levados a atender a palavra do Senhor, tal qual esse remanescente aqui. A última coisa que o versículo 16 nos ensina, em terceiro lugar, é que um livro de memorial é escrito com o nome desse remanescente. Eu não sei, meus irmãos, se era 1%, 2%, 10%, 20%, 30%, 40% do povo, mas eles se deram ao trabalho de escrever. Isso aponta, meus irmãos, ressalta um Deus que tem compromisso. Eles sabiam disso, um compromisso com eles, um Deus que não esquece da sua aliança, daquilo que Ele promete. E por isso que Ele está insistindo, porque Ele sabia exatamente o que Ele faria com este povo, apesar da sua rebeldia. Será que o conhecimento de Deus, meu irmão, tem levado você a atender a palavra de Deus? Nós temos falado que Deus tem abençoado a nossa igreja cada vez mais com bons livros, com bons estudos na escola bíblica dominical. Eu creio, pela graça de Deus, com a exposição bíblica que traz a verdade da palavra. Mas isso tem constrangido o seu coração a uma vida de mais santidade, de mais piedade, de mais obediência. Porque veja bem, meus irmãos, se você pegasse um fariseu do tempo de Jesus, ele literalmente conhecia o Antigo Testamento de cor, os 39 livros. Era uma das condições dele ser fariseu. Caso contrário, ele não passava no vestibular. Não sei se tinha vestibular para fariseu, mas ele era reprovado. Decor. Sabe qual era a grande diferença? Era só isso que ele sabia. Textos imensos decorados. Vida completamente em contradição àquilo que ele sabia. Perceba, meus amados, que é óbvio que eu não estou falando de uma vida perfeita, mas uma vida que não se conforma com a presença do pecado no seu dia a dia. Um coração não arrependido. Há 1 ano, há 2 anos, há 5, há 30 e tantos anos, quando você conheceu o Senhor, mas um coração em arrependimento. Um coração, meu amado, que amanhã de manhã, quando você parar para examinar a palavra de Deus e ser confrontado com ela, você vai dizer: Deus, eu não estou vivendo isso aqui, perdoa o meu coração, perdoa a minha vida, eu quero viver o que a tua palavra está dizendo. Talvez isso seja verdade para você hoje, meu irmão, porque você precisa demonstrar um amor prático por alguém desta igreja ou de fora que você não tem conseguido. Deus está se lixando para os seus sentimentos. Deus está se lixando se você faz coraçãozinho com a mão para as pessoas, se você sorri, dá abracinho e beijinho no rosto. Deus quer saber de um amor prático, um amor que ama o inamável, o insuportável. Caso contrário, meus irmãos, o nosso evangelho, a nossa pregação não é nada mais do que mero discurso. E aí você pode aplicar a alguém que você deveria já ter perdoado, alguém a quem você já deveria ter servido, alguém a quem você já deveria ter pregado o evangelho.
A fé cristã é uma fé prática, caso contrário, ela não é fé, coisa alguma. Infelizmente, quando leem em Tiago, e Tiago diz que a fé sem obras é morta, muita gente acha que é fazer uma cesta básica, ou é visitar o leprosário, ou ir no lixão levar comida. Não que você não deva fazer essas coisas. Se o fizer, convide outras pessoas da igreja, vai ser maravilhoso. Mas a fé com obras, meus irmãos, é simplesmente a fé que olha para a palavra diz A e é A que eu farei. E se ela diz A, Z, o que for, é cada letra que eu farei. Uma vida de obediência. Isso que o conhecimento de Deus causou no remanescente fiel a quem Malaquias estava falando. Em segundo lugar, o atender à palavra do Senhor produz a diferença no povo de Deus. Não coisas exteriores, mas a obediência, o atender à palavra, produziu diferença no povo de Deus. No versículo 17, Deus fala: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Enquanto, meus irmãos, ao longo dos séculos de cristianismo, maneiras humanas, marcas exteriores foram usadas para definir quem é o povo de Deus, nós nos assemelhamos a muitas religiões. Por exemplo, se você vê alguém vestido de laranja, né, cabeça raspada e um negócio pintado assim, você vai dizer: lá vai um Hare Krishna. Se você vê alguém com uma roupa completa, né, com só os olhos de fora, você vai dizer: lá vai uma mulher muçulmana, e provavelmente xiita. Se você olhar alguém que usa um turbante e as características do povo da Índia, você vai dizer: lá vai um hindu. Quase sempre você vai acertar na mosca, porque várias religiões construíram marcas exteriores para definir quem é o quê. Hoje, se você for em Jerusalém, e se você for, por favor, me leve, você vai encontrar passeando pelas ruas judeus com tranças ao lado do rosto e uma caixinha sobre a testa, que são os judeus ortodoxos, que obedecem literalmente o texto de Deuteronômio, em que eles colocavam textos bíblicos dentro da caixinha, na sua testa, como diz a palavra de Deus lá, entendendo de uma forma literal aquilo que o texto está querendo, na verdade, dizer, que você deve guardar na sua mente, no seu coração, na sua prática de vida. Lá está um judeu ortodoxo. Irmãos, é péssimo quando o cristão precisa de marcas exteriores para ser reconhecido. Quer seja manga comprida ou saia comprida, o que já está caindo em desuso também, ou cabelo. Ou quando nós somos reconhecidos pelo linguajar, pelo evangelicalês, né? Quando você cumprimenta alguém, você é necessariamente obrigado a cumprimentar com a paz do Senhor, ou graça e paz, por uma mera religiosidade. Mas, na verdade, meus irmãos, o povo aqui foi marcado como sendo o povo de Deus pela obediência, não por marcas exteriores. Um parênteses aqui: é óbvio que é necessário, que isso não significa que o servo de Deus não cuida da maneira como se veste com decência, se veste de uma maneira que não defraude a pessoa do sexo oposto, de uma maneira que não exponha algo que deve ser exposto única e exclusivamente para o seu cônjuge. Fora isso, a roupa não deve ser aquilo que marca a vida do cristão, mas uma vida de obediência. A obediência seria a marca que separaria o justo do injusto, quando o Senhor agisse em juízo sobre a terra. E o hebraico, meus irmãos, é interessante que no versículo 16 enfatiza o meu. Ele está em destaque na ordem das palavras, ao dizer que os obedientes justos seriam o tesouro pessoal de Deus. Algo precioso, algo valioso. Mesmo diante dos nossos pecados e contradições, Deus nos vê assim quando nos curvamos diante da sua vontade. Perceba, sou pecador, sou cheio de contradições, sou limitado, mas quando eu obedeço, eu me torno precioso. Você vê, meus amados, que Deus não está novamente atrás de perfeição. O remanescente fiel do texto à nossa frente continua sendo pecador, continua sendo limitado. Provavelmente na semana seguinte a tudo isso que nós estamos lendo, fizeram das suas mancadas, mas o coração estava disposto a se render diante da vontade de Deus, e por isso Deus os considerava como alguém, ou como um tesouro valioso para ele. A última imagem, a última frase do versículo 16 completa esta ideia: um pai que tem compaixão do filho que lhe obedece. Perceba, meu irmão, a compaixão do ponto de vista de Deus
é algo que ele derrama especialmente sobre a vida do penitente, do arrependido. Isso nos mostra, meus irmãos, que muitas vezes a nossa educação de filhos está errada, né? O menino está fazendo malcriação, o menino está se jogando no chão, e em lugar de disciplina, ele recebe um passar de mão sobre a cabeça. Deus está mostrando, meus irmãos, que a compaixão dele atinge aquele que se jogou no chão, que esperneou, que fez malcriação, mas depois olhou para o papai e disse: meu pai não merece isso. Meu pai cuida de mim. Meu pai me trata bem. Meu pai zela pela minha vida. Meu pai é justo. Meu pai é bondoso. Meu pai, estou arrependido. E assim Deus demonstra compaixão, porque ali está um filho obediente, arrependido daquilo que ele havia feito. E aí no versículo 18, meus irmãos, para deixar bem clara a diferença, Malaquias registra as palavras do Senhor que faz um paralelismo. Lá ele diz: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Qual é o paralelismo? Ele é claro: o justo serve a Deus, enquanto o ímpio não o serve. Agora, não há nenhum mérito ou obra valiosa da parte dos justos. Eles são recebidos pela graça de Deus por terem atendido ao convite de Deus que ele fez na semana retrasada. No texto do versículo 7, lembra dele? Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Deus havia mandado pelo profeta esse convite, esse apelo a todo o povo. E pela graça de Deus, um remanescente ouviu o convite, o apelo de Deus e respondeu. E agora Deus está demonstrando a sua graça diante desses. Por quê? Porque são esses que vão ser diferenciados pela obediência dos demais. Antes de nós partirmos, irmãos, para o ponto 3, eu quero reenfatizar isso. Será que você tem sido reconhecido pela obediência? Essa semana, ou desde do último domingo, nós tivemos 7 devocionais. Lembra agora o que Deus lhe confrontou esta semana na sua palavra? Lembra agora qual foram as coisas que Deus lhe incomodou? Ou talvez alguma coisa que Deus já vem lhe incomodando, meu irmão, há algum tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode tentar abafar a voz de Deus. Você pode tentar apertar no controle remoto o mute para emudecer a voz de Deus. Mas se o Espírito Santo habita na sua vida, isso não acontecerá. Na verdade, o registro da experiência de Davi, quando ele, sabendo no seu interior que estava pecando contra Deus, no caso com Batseba e com o assassinato de Urias, e em que ele tentava abafar a voz de Deus e continuar andando em pecado, ele disse o seguinte, Salmo 32, até os meus ossos doeram. Ele sentiu, meus irmãos, literalmente, ele somatizou, ele sentiu no seu corpo o peso do pecado, porque ele estava sendo chamado, advertido por Deus. Quando o profeta Natan confronta Davi, ele se entrega. Eu sou esse homem, eu sou esse que fez tudo isso que o profeta está dizendo. Bem, Natan provavelmente não vai na sua casa, no seu palácio, mas Deus tem ido todo dia através da sua palavra. Quais são algumas coisas, meu querido, que hoje, durante esta mensagem, você precisa assumir um compromisso com Deus? Deus, eu vou abandonar este meu pecado. Talvez seja algo que você pode até procurar alguém de sua confiança, um irmão em Cristo bem próximo, dizer, meu irmão, ore por mim, eu tomei uma decisão hoje no culto, ou se for amanhã, ontem no culto, de que isso não será mais realidade na minha vida, eu vou abandonar esse pecado, porque eu quero evidenciar que eu pertenço a Deus pela obediência. Não porque eu canto bonito, não porque eu levanto a mão, não porque eu prego, não porque eu faço, aconteça, mas por causa da minha obediência ao Senhor. O conhecimento de Deus leva o remanescente fiel a atender a palavra do Senhor. O atender a palavra do Senhor produz a diferença no povo de Deus. E agora, meus irmãos, seguindo adiante, passando para o capítulo 4, o primeiro versículo nos traz uma lição bem curtinha, bem simples. Os rebeldes experimentarão a ira de Deus. No versículo 1, o profeta registra a palavra do Senhor dizendo, pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha,
todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Será que, meus irmãos, que a diferença que nós vimos entre o povo de Deus, entre o que o serve e o que desobedece, é importante? Na opinião de Deus, sim. Assim como ele usara a figura do fogo, que purifica o ouro trabalhado pelo ourives, lembra dessa mensagem? Até que a imagem refletida do ourives no ouro purificado pudesse ser vista. Da mesma maneira, meus irmãos, que ele trabalha na nossa vida, nos purificando até que a imagem de Cristo possa ser refletida em nós. Agora Deus, meus irmãos, de novo usa a mesma imagem do calor. Mas esse calor agora aniquila e destrói toda a palha. Sabe por quê? Ouro, quando é passado pelo fogo, é purificado. Mas a palha, que não tem nenhum valor, ela é destruída, ela não tem resistência diante do fogo. Assim, meus irmãos, nós precisamos compreender que nós vivemos em um mundo que não é dividido entre pobres e ricos, não é dividido entre raças ou etnias, se você preferir. O nosso mundo não é dividido entre correntes políticas. O mundo é dividido bem no meio, não 50%, 50%, mas apenas em duas partes, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E muitas vezes tal noção é muito complicada de compreender, porque tem muita gente que anda com Deus, mas às vezes dá cada ratada, né, como diz o pessoal na minha terra, dá cada pisada na bola, e ainda assim são alvos da graça de Deus. Por outro lado, tem gente que não conhece o Senhor, que não anda com Deus, mas às vezes tem vidas muito corretas. Mas perceba, querido, o que divide, o que torna a humanidade em dois grupos, não são as obras que cada grupo faz, mas se foi alcançado ou não pela graça de Deus. Se foi alcançado ou não pelo sacrifício de Cristo. O que me leva necessariamente a lhe perguntar essa noite: você tem absoluta certeza em qual dos dois grupos você está? Deixa eu repetir. Deus não está impressionado se você é uma ótima mãe, se você é um ótimo pai, se você é um bom filho, se você é um bom marido. Deus não está impressionado nessas coisas. Deus quer saber o seguinte, essa é a pergunta que você receberá na eternidade: o que você fez com o sacrifício do meu filho? Semana passada nós lembramos da Páscoa, não é verdade? A morte e a ressurreição de Cristo. Será que para você, além de ovos de chocolate, foi mais apenas um feriado? Ou você compreende que foi o seu pecado que manteve Jesus naquela cruz? Não os escravos, não a guarda romana, não a multidão de judeus, mas foi o meu pecado e o seu que manteve Jesus naquela cruz. Mediante arrependimento e fé, arrependendo-se dos seus pecados e crendo no sacrifício de Cristo, você é retirado deste grupo e você passa para este. Simples assim, assim é o Evangelho. Pega uma multidão de gente boazinha e mazinha, gente honesta e desonesta, gente trabalhadora e preguiçosa, gente pagadora dos seus impostos e sonegadores, negros, brancos, amarelos, não importa. E pela cruz de Cristo, pela graça do Evangelho, o transporta para o reino do Filho do amor de Deus. Em que lado você está? A palavra de Deus nos fala claramente, meus irmãos, que aqueles que se rebelam contra a palavra do Senhor serão ou sofrerão a ira de Deus. E é tão interessante, meus irmãos, que o Deus que é falado hoje em dia, especialmente num país cristão como o Brasil, não é um Deus que se ira. Na verdade, tal vocabulário tem sido exterminado e retirado das pregações e das igrejas cada vez mais. Afinal de contas, quem quer um Deus irado? Quem quer um Deus que manifesta a sua ira sobre a humanidade? Agora você não compreende que Deus já manifestou a sua ira sobre o seu Filho. Sabe para quê, meu querido? Para que você não precisasse experimentar esta ira. Quando o Senhor é colocado como seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a ira de Deus se apaga sobre a sua vida.
Porque aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Assim registra o apóstolo João. Atender a palavra de Deus, que nós estamos falando da nossa mensagem, é perceber se o meu coração é um coração rebelde ou é um coração obediente. Um coração que se submete à palavra e à vontade de Deus, ou um coração que anda em rebeldia. Eu quero convidar você, durante o resto dessa mensagem, você fazer um autoexame e olhar para você. Deixar de lado, querido, talvez todas as coisas que você geralmente apresenta. Talvez você é uma pessoa que costuma orar. Talvez a sua oração comece dizendo: Senhor, muito obrigado porque eu sou uma pessoa muito boa, muito obrigado porque eu tenho sido muito feliz, o Senhor tem me abençoado muito. Mas talvez é hora de você perceber que o seu pecado, assim como das pessoas do texto que nós lemos, tem causado separação entre você e o seu Deus. Agora, apesar do que o número 3 nos fala, o número 4 nos traz agora uma renovada esperança. E é isso que Deus quer lhe oferecer hoje. Número 4. Os justos participarão da justiça de Deus. O versículo 2 e o versículo 3 nos dizem o seguinte: o 2, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Perceba, meus amados, que a palavra de Deus começa no versículo 2 com mais. Lembra da sua professora de interpretação de texto lá na escola? Como ela chamava a atenção? Olha, cuidado com os mais, com porém, entretanto, todavia. Indica aí de como você pode interpretar melhor esse texto. Perceba que a palavra de Deus não foge a esta regra. Deus fala no versículo 1, que os ímpios serão destruídos, mas, versículo 2, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça chegará. Deus traz, meus irmãos, uma mudança completa. O contraste é tremendo para aqueles que se submetem ao Senhor. E a metáfora usada por Deus é o sol. De novo, a ideia de calor. Mas é o sol da justiça. Expressão que, detalhe, aparece apenas aqui em toda a Bíblia. E esse sol da justiça brilhará. A parte importante nessa metáfora, meus irmãos, é reforçar que tal como o calor que nós sentimos do sol é dele para nós, é importada, não nasce em mim. Se o sol se pôr, se a nuvem o ocultar, se ele for embora, se tiver uma eclipse, eu sei lá, eu não sinto mais o calor dele. Eu dependo dele para sentir o seu calor. Da mesma maneira, eu dependo de Deus para que a sua justiça chegue até mim e destrua toda a condenação que eu carregava. Nas palavras, meus irmãos, do profeta Jonas, a salvação pertence ao Senhor. Eu quero trazer para você uma ilustração aqui hoje. Eu até escrevi esta semana sobre isso. Um rapper, cantor de rap americano, fez um rap que infelizmente criou uma frase na nossa cultura ocidental: ninguém pode me julgar, só Deus. Mal sabia ele, o nome dele era Tupac, que ele estava pedindo uma das piores coisas que o ser humano pode pedir na vida: o julgamento de Deus. Isso demonstra, meus irmãos, quanta ignorância de uma mente que pede: eu não quero que ninguém me julgue, só Deus. Ele pediu o pior juiz da vida. Sabe por quê? Porque a irmã Suame pode ser subornada. O Alex pode ser subornado. Talvez você pode me julgar de uma maneira mais leve porque você gosta de mim. Talvez você pode me julgar de maneira mais pesada porque você não gosta de mim. Cada um de nós aqui podemos julgar de uma maneira humana e inadequada. Porém, nosso Deus nos julga pelo seu próprio padrão, que é Ele mesmo. Então, meus irmãos, quando nós estamos no tribunal de Deus como réu, eu como réu, e eu olho para mim mesmo, eu vejo minha condenação, eu vejo o meu erro, eu vejo a minha injustiça, eu nunca diria para o juiz que está bem lá, sentado na sua bancada: só o Senhor pode me julgar, porque eu sei que Ele me julgará como? Culpado, porque eu sou injusto. Mas aí, eu olho para o lado, e aqui ao meu lado está um advogado chamado Jesus Cristo de Nazaré. E ele se vira, meus irmãos, uma reviravolta da nossa história aqui para o juiz e diz: não se preocupe,
A minha justiça é dele agora. Ele é meu e eu sou dele. E tudo que eu conquistei na cruz está sobre ele. Você pode compreender agora, meu querido, por que a sua boa obra, seu bom caráter, a sua cesta básica no lixão não importa para Deus. Porque, meus irmãos, o tamanho da nossa impiedade, o tamanho da nossa injustiça é tamanha, é tão grande, que eu nunca geraria calorzinho suficiente, justiça suficiente, mas eu posso receber do sol da justiça todo o calor necessário. Eu me lembro, meus irmãos, quando nós estávamos lá no seminário, pleno mês de junho, na Serra de Atibaia, um frio. Dentro da sala de aula era o chimarrão correndo para ver se a gente se aquecia. Era um chazinho para lá, era um cafezinho. Era todo mundo encasacado. Parece que nunca era suficiente. Aí dava o intervalo, tocava o sino e nós íamos que nem camalhões e largatos, todos para o sol. Parecia, meus irmãos, o nosso núcleo é quadrado assim, né? Na parte que o sol pegava, ficava todo mundo lá, procurando. Porque nós não conseguíamos gerar calor suficiente. 4 graus, 5 graus, 6 graus, e o carioca batia o dente. Acho que a nortista também. Mas o sol nos aquecia. A diferença é que daqui a pouco o sino tocava de novo. E apesar de animado com a aula, eu era feliz por estar estudando lá, eu ia um pouco triste, porque o sol não tinha como me acompanhar lá dentro da sala de aula. Diferentemente, meus irmãos, o sol da justiça, no dia que você se encontrar com o Senhor Jesus, lhe acompanhará até o último dia da sua vida e além. E acompanhará de agora até toda a eternidade. Os justos participarão da justiça de Deus. No versículo 3, meus irmãos, depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 3 tem uma parte intrigante, porque aparenta que os justos participarão do ato final de Deus, o que pode ser uma menção à volta de Cristo com a igreja para estabelecer o seu reino milenar. Mais importante, na verdade, é o desfecho de que Deus recompensará os justos no final. Mas antes disso acontecer, antes dos justos participarem para todo sempre da justiça de Deus, algo tremendo precisa acontecer. E esse é o nosso derradeiro ponto nessa noite e nessa caminhada em Malaquias. Os justos recebem a promessa da redenção final do remanescente fiel. Os justos recebem a promessa da redenção final do remanescente fiel. No versículo 4, meus irmãos, Deus convoca o povo para olhar para o passado. Ele está agora amarrando, fechando toda a mensagem que ele trouxe através de Malaquias. E ele diz: lembrem-se da lei do meu servo Moisés. Está falando com o remanescente fiel, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Os 3 últimos versículos de Malaquias formam uma conclusão perfeita para o livro, pois aponta para o desfecho, ou o começo, de algo que resolveria de vez a desobediência que marcou toda a história de Israel. O que resolveria? O que é esse algo que resolveria a desobediência inata? A desobediência que estava no DNA do povo de Israel e, na verdade, de todo ser humano. Simples: a vinda do Messias e a nova aliança, o novo nascimento. No versículo 4, nós vemos que ele, como eu disse, manda olhar para o passado. Olhem para o que Moisés lhes ordenou. Nisso focando claramente, irmãos, a necessidade da obediência, continuar a confiança em tudo que o Senhor ordenou no passado deles. Agora perceba, a mesma ação deve ser recomendada a cada um de nós, hoje em 2015. Sabe por quê? Porque nós também olhamos para o passado e determinamos na nossa vida a confiança. Eu vou confiar naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus ordenou, esperando a volta do nosso Senhor. No caso, o povo de Malaquias esperava a vinda do Messias, a primeira vinda, e ele já veio. Nós agora esperamos a volta do Messias para buscar a sua igreja no arrebatamento. Então nós confiamos e andamos na mesma promessa da fidelidade do nosso Deus. E aí no versículo 5,
ele faz uma promessa clara e específica para o seu povo. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Depois de olhar para trás, agora olhem para frente. Então o Senhor promete, meus irmãos, a vinda do profeta Elias. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento, também é conhecido por ter sido tomado da terra em vida em um redemoinho, deixando o seu sucessor Eliseu para trás. E essa promessa, meus irmãos, examinando agora o Novo Testamento, coisa que Malaquias não tinha, parece ter dois cumprimentos. Primeiro, em João Batista. O anjo que disse ao pai de João Batista, Zacarias, sobre o nascimento dele, disse o seguinte: e irá diante do Senhor, aquele bebê, aquele jovem, quando crescesse, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Não é exatamente a palavra de Malaquias? E as palavras de Malaquias, o anjo repete a Zacarias, o pai de João Batista. Está em Lucas capítulo 1, versículo 17. Mas não fica apenas com a palavra do anjo. O próprio Senhor Jesus declara: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Mateus capítulo 11, versículos 13 e 14. Então é claro, meus irmãos, que João Batista era o cumprimento, em metafórico simbólico, da promessa da vinda de Elias. Agora, em segundo lugar, Apocalipse, quando trata da tribulação de 7 anos que virá sobre a terra depois do arrebatamento da igreja, declara que haverá 2 testemunhas. E sobre uma dessas testemunhas, Apocalipse declara que ela tem poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiver profetizando. Ora, não foi exatamente isso que Elias fez? Essa é uma clara referência ao tempo em que Elias orou e não choveu por 3 anos e meio durante o reinado de Acabe. Então aparece, meus irmãos, que a profecia é aquela que se cumpre, com certeza, em João Batista, e se cumprirá depois. Pastor, mas por que tanto detalhe? Parece que virou estudo bíblico. Porque, meus irmãos, isso demonstra a perfeição da palavra de Deus, que tal e qual se cumpriu na vinda do Messias, registrado nos evangelhos, na pessoa de João Batista, tal e qual se cumprirá depois. Eu quero destacar isso, meus irmãos, para fortalecer nas nossas vidas cada vez mais a confiança na palavra de Deus. Sabe por quê? O povo de Malaquias, como nós vimos durante as últimas semanas, estava desmaiado no seu ânimo, estava deixando de lado as promessas de Deus. Por quê? Porque algumas décadas tinham passado depois que eles voltaram do cativeiro babilônico. O templo estava reconstruído e eles já estavam achando que Deus não estava mais cumprindo as suas promessas. E, meus irmãos, por mais que eu tenha um sentimento, um mero sentimento, uma mera sensação de que nós não vamos ter muitas décadas pela frente até a volta de Jesus, talvez isso seja apenas o desejo de um coração saudoso de ir para casa. E pode ser que daqui a 100 anos esteja comemorando os 112 anos da Comunidade Batista Videira. Pode ser. E a promessa do Senhor da sua volta será tanto verdade para eles daqui a 100 anos, como é hoje para nós. É confiar, meus irmãos, que a palavra de Deus não é uma palavra de possibilidades. Porque esse foi o erro do povo de Malaquias. A palavra de Deus é uma palavra de certeza. Uma palavra de que aquilo que ela diz, aquilo que ela declara, é exatamente aquilo que acontecerá. Versículo 6, nosso último versículo de hoje, diz que ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, a palavra do anjo até para Zacarias, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ora, não foi exatamente isso que aconteceu na primeira vinda? Certamente João Batista estava familiarizado com essas promessas, mas nem em seu ministério e nem durante a sua vida, nem no ministério de Jesus e durante a sua vida, isso se cumpriu. A incredulidade de Israel diante do Messias Jesus provocou, meus irmãos, um intervalo profético, que é exatamente esse tempo em que nós estamos passando. Deixa eu explicar de novo.
A palavra de Deus fala em João capítulo 1 que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Se diante, meus irmãos, da vinda do Messias, em particular na entrada triunfal, quando ele foi aclamado como Messias, como Rei, mas não como ele deveria ser, mas porque aquelas pessoas achavam que Jesus ia libertá-los do domínio romano. Se ali ele tivesse sido recebido como ele deveria mesmo ser recebido, a história da humanidade seria outra completamente diferente. Mas infelizmente, apesar de uma parte do povo judeu na época de Jesus ter sido alcançado por Jesus, ter atendido a mensagem de Cristo, a maior parte deu as costas para ele. Resultado? Em 70 depois de Cristo, só para exemplificar, Jerusalém foi sitiada e destruída pelos romanos. E o povo foi todo disperso pelo império, porque Roma se cansou das constantes rebeliões daquele povo. Se você acompanhar pela história, se você gosta de história como eu, você vê uma trajetória, meus irmãos, marcada por sangue e perseguição. Eu creio que em grande parte isso é fruto da rebeldia desse povo ao longo dos últimos 2000 anos com a mensagem do Messias. Só na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões foram mortos pelos nazistas. Hoje em dia, na verdade desde 1948, Israel já é uma nação. E tudo isso, meus irmãos, é a preparação do palco. Perceba bem que nós não estamos em lugar nenhum advogando ou dizendo que a nação de Israel seja a nação escolhida. Mas que Deus está restaurando a nação, trazendo o povo de volta, porque dentro desta nação, Ele selecionará de novo um remanescente. E esse remanescente reconhecerá Jesus como Messias. Ou seja, a destruição aconteceu. A palavra do versículo 6 realmente se cumpriu. Eu virei e castigarei a terra com maldição. Mas Deus ainda restaurará o seu povo, como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 9 até o capítulo 11. Deus tem declarado que os justos recebem a promessa da redenção final do remanescente fiel. Esse remanescente, meus irmãos, hoje somos nós também. A advertência que termina o Antigo Testamento continua hoje. Ela tem chegado à maioria de nós. Ela deve chegar ao maior número possível de seres humanos. Qual é? Voltem-se para mim, diz o Senhor, e eu me voltarei para vocês. Naquele tempo, Deus usou Malaquias para levar essa palavra. Hoje, Deus tem levantado uma nação, um reino de sacerdotes, que sou eu e você, para levar a mesma mensagem. Hoje de manhã nós falamos bastante sobre isso no desfecho da nossa escola bíblica dominical. Mas a mesma verdade, irmãos, precisa ser lembrada aqui. Nosso papel não é construir grandes catedrais. Nosso papel não é construir grandes impérios de igreja. Nosso papel não é levantar o nome conhecido da nossa igreja. E de nenhum homem, diga-se de passagem. Nosso papel é ganhar cada vez mais vidas para o Senhor Jesus. É levar a mensagem que começou a ser transmitida e continua sendo transmitida através de mim e de você. Essa tem sido a sua realidade? Porque se assim você fizer, meu irmão, como está dizendo lá em cima, a palavra de Deus produz justa restauração aos que ouvem. Pregue, as pessoas vão ouvir, alguns vão atender, e você vai poder chamar o seu colega de trabalho de irmão em Cristo. Você vai poder chamar o seu colega de escola de irmão em Cristo. Você vai poder chamar aquele desconhecido com quem você se envolveu para pregar o Evangelho, agora de irmão em Cristo. Porém, muitas vezes, a segunda parte, e certa destruição aos que a repudiam. Seu papel, meu irmão, é pregar. Porque o mesmo Evangelho que constrange o coração para que as pessoas se rendam a Cristo, é o Evangelho que vai ser usado na eternidade para dizer: você disse não, você endureceu o seu coração, e a sua escolha será respeitada. As pessoas não querem ser julgadas por um Deus justo, pois esse Deus justo vai agir desta maneira. Se ele olhar para a sua vida, querido, e ver a justiça de Cristo, você herda a vida eterna. Mas se ele olhar a sua vida e enxergar apenas a sua justiça humana, você herda a condenação eterna. Em qual grupo que você está? Em qual lado que você está?
A palavra de Deus através de Malaquias era para alertar o seu povo. Vocês são um povo dividido, divididos por causa da obediência e da desobediência. Você tem tido um coração obediente ao Senhor? Tem tido um coração rendido? Vamos orar. Feche os olhos comigo. Baixe sua cabeça. Nessa noite, meu irmão, primeiro eu quero convidar você, desafiar você a colocar-se diante do Senhor. Será que as marcas de Cristo na sua vida têm sido marcas de obediência? Será que você tem, através do seu andar, do seu caminhar, exalado o bom perfume de Cristo através de uma vida obediente? Como nós desafiamos no meio da nossa mensagem, não saia daqui hoje sem uma decisão dizendo: Deus, eu não serei mais desobediente nesta área da minha vida. Eu não serei mais alguém que não perdoa. Eu não serei alguém que ama da boca para fora. Eu não serei mais alguém que não evangeliza. Eu serei obediente. Mas talvez essa noite, meu querido, você ainda precisa começar lá desde o começo. Porque quando você olha para você, para o seu coração, você não enxerga alguém que conhece o Senhor. Sim, você sabe de Deus, sabe quem é Cristo, mas você sabe que você ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus. Você precisa essa noite se render aos pés do Senhor em arrependimento dos seus pecados e fé no sacrifício de Cristo naquela cruz, para que você possa experimentar o novo nascimento e uma nova vida com o Senhor. Alguém gostaria essa noite de entregar a sua vida ao Senhor? Alguém gostaria essa noite de, em arrependimento, dizer: Deus, eu reconheço que sou pecador. Tenho vivido uma vida religiosa. Tenho vivido uma vida de aparências. Se esse é o seu desejo, faça isso neste momento. Diga: Deus, eu quero ser teu. Perdoa os meus pecados. Purifica o meu coração. Enche-me do teu Espírito Santo, para que eu possa viver em obediência diante do Senhor. O Senhor conhece os corações esta noite, Senhor. Sabes daqueles que estão endurecidos e aqueles que a tua graça tem tocado agora, que o teu Espírito está tocando. E eu oro, ó Deus, em nome de Jesus, para que haja salvação nesta noite. Que o Senhor venha constranger os corações e venha levá-los, ó Deus, a se renderem a Cristo Jesus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, quebrar todas as amarras do pecado, quebrar toda a escravidão que o pecado trouxe e trazer a liberdade de Cristo a essas vidas. Que, ó Deus, aqueles que decidem essa noite endurecer o seu coração, ó Deus, nós clamamos para que eles tenham uma nova oportunidade. Que antes, ó Deus, de terminar a sua vida, eles possam reconhecer, ó Deus, como tem jogado a sua vida fora por não servir ao Senhor, e possam se render diante de Ti de todo o coração, de toda a sua alma. Possam se render ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela mensagem que o Senhor nos trouxe nessas semanas através da profecia de Malaquias. Nós possamos meditar, ó Deus, e buscar uma obediência, que a confrontação e o cinismo que o povo demonstrou diante do Senhor, que eles estejam ausentes da nossa vida, Deus. Que nós sejamos, ó Pai, submissos à Tua palavra, submissos à Tua voz, desejosos de agradar o Deus que já nos deu não segundas, mas tantas chances, que já nos convidou tantas vezes para nos voltar a Ele, porque Ele já tem se voltado a nós. Nós te agradecemos essa noite no nome de Jesus. Amém e amém.